Esse debate jurídico e da responsabilidade da imprensa, vamos entrar nele porque ele é de fato muito interessante, mas vale lembrar que quando os profissionais da imprensa foram agredidos ontem na frente da casa do Roberto Jefferson, esta emissora, a Jovem Pan, ela repudiou veementemente essas agressões, bem como na sabatina que foi realizada ontem na Record, que seria um debate, mas que por um motivo ou outro, o outro candidato não quis participar, então se transformou numa sabatina. O presidente candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, ele repudiou os atos cometidos pelo ex-parlamentar Roberto Jefferson e ainda deixou claro que não mantém nenhum tipo de relação ou amizade com eles. Vamos conferir. Nós não somos amigos, nós não temos relacionamento e tratamento para pessoas que são corruptas ou agem dessa maneira, como o Roberto Jefferson agiu, xingando uma mulher e também recebendo a bala policiais. O tratamento que será dispensado pelo governo Jair Bolsonaro será de bandido. Assim foi feito, ele foi detido agora, final da tarde, e já encaminhado para a Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro. No mais, o Anderson Torres não participou, não foi a Levi Gasparian, e a preocupação dele agora, como determinei, é cuidado com os 2 policiais que foram vitimados por Roberto Jefferson. Como é que está a saúde deles e como nós podemos melhor acompanhar a recuperação desses 2 policiais. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva também comentou sobre este tema em entrevista concedida ao podcast de Cauê Moura. Vamos conferir. Ele teve a petulância de mandar o ministro da Justiça lá para proteger quem? Um cidadão que tinha se recusado a se entregar para a Polícia Federal, que cumpria um mandado de um juiz. Ou seja, é um absurdo, é o fim. Então, veja, o que está em jogo é a eleição mais importante, Cauê. Você disse bem, olha, ou o nosso povo, sabe, cai na realidade. Sim. E tem noção do que está acontecendo, ou esse país pode cair nas trevas com a reeleição de um homem que é negacionista. Bom, deixa eu fazer uma pergunta, claro, Thiago. por favor. O presidente mandou o ministro da Justiça proteger o Roberto Jefferson, porque se essa afirmação for inverídica, já cabe sanção contra o podcast. Não, Capês. Não. Ele mandou o ministro da Justiça ir lá para prender Roberto Jefferson, para ajudar a prender Roberto Jefferson sem que houvesse nenhum tipo de violência entre ambas as partes. O Lula sempre mente, sempre distorce a realidade das coisas e sempre se utiliza de absurdos que acontecem de maneira eleitoreira. O que ele não consegue nunca fazer é olhar para dentro dele e ver todos os absurdos que aconteceram no Brasil nos últimos anos, a qual responsabilidade direta ou indireta era dele com o presidente. É isso que está deixando a nação brasileira transtornada, porque as mentiras são tantas e as narrativas são tantas, agora querem vincular a figura de Roberto Jefferson ao presidente Bolsonaro. Eles não são amigos. Ele nunca participou da campanha, isso é muito claro. Quando dizem que não há nenhuma foto, o presidente disse isso, não há nenhuma foto do Roberto Jefferson comigo, neste momento de campanha recente. Aí levantaram meia dúzia de fotos do passado, a qual, claro, todo mundo tem uma foto com o presidente da República, e aí colocam na mídia dizendo que o presidente está mentindo. Essa é sempre a narrativa da esquerda. Mas aqui é importante, porque, veja bem, a afirmação falsa de que o presidente enviou o ministro da Justiça para proteger um criminoso, que estava inclusive em flagrante delito, que portava arma de uso proibido. Essa afirmação falsa pelo candidato Lula viola o artigo 2º da resolução. É vedada a divulgação e o compartilhamento de fatos sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados, sob pena de multa de 100 a 150 mil reais. E cassação também do perfil. Então, vamos aguardar agora se diante dessa afirmação divulgada aqui pela Jovem Pan, se haverá ali a aplicação de multa e eventualmente até as sanções previstas na resolução. Porque é uma afirmação isso falsa. Vai acontecer? Falsa. Você acha que isso vai acontecer com o candidato no Partido dos Trabalhadores? Eu acho muito difícil, Pavinato. Eu já falei aqui em um dos programas, no início da eleição ainda, mesmo antes da resolução e de toda essa polêmica recente.
A verdade é que a Justiça Eleitoral, ela age por uma certa conveniência. Nós temos a lei eleitoral, que muito pouco fala a respeito de tudo isso, algumas resoluções que falam algumas coisas e as decisões práticas, que de acordo com as circunstâncias o tribunal resolve ali, de acordo com a sua conveniência, puxar mais para cá ou mais para lá. Tem eleição que a gente já ouviu a discussão de que a Justiça Eleitoral em nada poderia intervir porque seria uma forma indevida de se intrometer na democracia ao questionar o que um ou outro candidato falava. Em outras, a Justiça Eleitoral vai lá e fala que tem que ser o fiel da balança, em decidir isso e aquilo. O que me assusta é o STF não ter de forma mais aprofundada puxado esse debate, porque nós estamos falando de democracia e Constituição. Então, como a gente pode criar uma resolução que não existia no início do processo eleitoral, colocá-la valendo, aplicando de acordo com o entendimento ali do TSE, os ministros da atual composição, e não ter a Corte Constitucional debatendo isso de forma mais profunda. Ah, mas é porque na Corte Constitucional tem ministros que pensam diferente. Ah, não, mas porque tem ministro que acabou de ser nomeado e não foi pelo PT, poderia divergir no seu entendimento. Então eu acho que a Corte Constitucional tem que assumir esse papel e avocar para si a discussão de um tema como esse. Se isso vai impactar no resultado das eleições, no chefe de Estado, naquele que vai nomear os próximos membros do próprio STF, como o STF vai se furtar de fazer essa discussão na instância máxima do Judiciário? Deixar o TSE, por resolução, legislar no meio do processo eleitoral, podendo inclusive influenciar no resultado do pleito? Me parece inconstitucional uma resolução como essa, e o STF não fazer essa discussão é se furtar pela omissão, como o Pavinato muito bem colocou aqui no início do seu texto maravilhoso do início desse programa, por um dos pecados, pela omissão, se furtar de debater algo. Aliás, só lembrando, que ontem o ministro Edson Fachin, ele negou o pedido, liminarmente, feito pela Procuradoria-Geral da República, questionando a viabilidade, a constitucionalidade dessa resolução do TSE. Então eu tenho uma dúvida. Em primeiro lugar, veja, por que a Procuradoria-Geral da República arguiu a inconstitucionalidade da resolução? Porque ela é inconstitucional. Muito bem. Sim, mas ela é inconstitucional por quê? Veja, ela diz o seguinte: é vedada a divulgação ou compartilhamento de fatos sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados. E autoriza, inclusive, a cassação do perfil ou da conta. Muito bem. Ela diz isso, a resolução diz expressamente isso e permite que isso seja feito sem a participação do Ministério Público. Então vamos lá. Por que é claramente inconstitucional e não tem cabimento negar a liminar na ação direta de inconstitucionalidade a negativa do ministro Fachin? A Lei 9.504 de 97 é a lei eleitoral, é a lei que regula o processo eleitoral. Está escrita, uma lei. Essa lei, desde 97 em vigor, diz o seguinte: qualquer resolução que regule o processo eleitoral deve ser baixada, pode entrar aí, Lei 9.504 de 97. Para quem está nos ouvindo, são 14 horas e 32 minutos. Bota no Google aí, Lei 9.504/97, artigo 105. Até 5 de março, somente até 5 de março do ano da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral poderá, atendendo o caráter regulamentar, expedir instruções e resoluções. Até 5 de março. Segundo, nesta resolução até 5 de março, não poderão ser acrescidas novas sanções, além daquelas previstas em lei. E terceiro, a resolução só pode regulamentar, ela não pode nem ampliar, nem contrariar a lei. Então, a inconstitucionalidade, por violação ao sistema de hierarquia de normas, resolução não revoga a lei, é de uma clareza cristalina. Negar a liminar é negar a liminar porque não quis conceder a liminar. Mas que a inconstitucionalidade é clara, indiscutível, está na lei. Deise, olha, você vê que nós temos um debate muito maduro hoje sobre censura, sobre constitucionalidade das medidas do Tribunal Superior Eleitoral, e o fato, esse episódio do Roberto Jefferson de hoje, levou essa discussão por água abaixo, você não acha? A gente estava amadurecendo, porque tem tanta coisa jurídica, democrática, constitucional a se debater. Esse debate foi para o ralo na imprensa ou não? Foi. Eu queria só retomar um ponto que a gente estava falando aqui, que
acho que pau que bate em Chico não bate em Francisco, né? O Bolsonaro não tem foto com o Jefferson, e aí vão lá e buscam foto e tem foto com o Roberto Jefferson. O Lula tem foto com o Maluf, né? Então, peraí, né? 2 pesos, 2 medidas é um pouco complicado. A questão da censura, o debate foi para o ralo e é uma pena, porque é muito complicado tu ver o que está acontecendo na mídia brasileira hoje. Eu sou jornalista, eu sempre vou defender o jornalismo. Eu acho que a gente tem um privilégio de poder ter uma mídia que pode falar o que quer, mas a gente tem uns problemas que são muito maiores. Por exemplo, a questão dessa censura de tudo isso que está envolvendo a Jovem Pan e alguns veículos. Aqui no Brasil a gente não tem especificado o que são fake news. Então, o próprio inquérito do Alexandre de Moraes, ele já surgiu problemático porque não se sabe o que são fake news e como puni-las, né? Isso está muito aberto. A gente também tem um problema aqui que precisa ser discutido, e precisa ser discutido no Congresso Nacional, mas nunca se leva a sério, que é qual o limite entre liberdade de expressão e discurso do ódio. Então, como as coisas estão muito abertas, cada um fala o que quer e cada um toma a decisão que quer. A Hannah Arendt tem uma frase que eu acho muito bonita, que ela fala que o súdito ideal para o governo totalitário não é o nazista ou o comunista, é aquele que não sabe a diferença entre fato e ficção. Enquanto a gente não delimitar o que é liberdade de expressão, o que é discurso do ódio, o que são as próprias fake news que hoje estão contaminando a sociedade, obviamente elas não são uma novidade, a gente não vai conseguir entrar numa discussão séria. E uma discussão tão importante em ano eleitoral como censura foi deixada de lado. Assim, o que aconteceu nas últimas semanas eu nunca tinha visto, eu só tinha lido em livros de história.